Olha, a gente está falando de uma das maiores estrelas de Hollywood, certo? Mas, por décadas, a carreira dele foi definida por uma coisa que ele simplesmente não tinha. Bora mergulhar na história do Leonardo DiCaprio. Durante muito, muito tempo, a carreira do Leonardo DiCaprio era sobre os papéis incríveis que ele fazia e sobre a piada que não morria, a busca interminável dele por um Oscar. E essa busca virou um fenômeno da cultura pop. Sério, tinha meme pra todo lado, tinha até joguinho online. Lembra daquele em que o Léo corria desesperado no tapete vermelho atrás da estatueta? Pois é, virou uma suposta maldição. Mas esse meme não surgiu do nada, né? Pra gente entender como um dos atores mais talentosos da geração dele se tornou o alvo dessa brincadeira toda, a gente precisa voltar lá no comecinho da carreira incrível dele, bem antes dessa obsessão da internet. A história toda começa com um talento que, sério, era impossível de ignorar e que apareceu pro mundo muito cedo. A ascensão dele foi assim meteórica. Num ano, ele estava fazendo um filme de terror meio B, ou Criaturas 3, e só 2 anos depois ele já estava entregando uma atuação que mudou a vida dele em Gilbert Grape. Pensa só nisso. Com apenas 19 anos, ele já estava recebendo a primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. 19. Já era um sinal bem claro do que vinha pela frente. E aí, claro, veio Titanic. O filme foi um terremoto cultural, ganhou 11 Oscars, transformou DiCaprio no maior astro do planeta. A grande ironia, no meio de toda essa festa, ele nem sequer foi indicado. Foi aí que a sementinha da piada começou a ser plantada. E é aqui que a lenda começa. A longa, frustrante e principalmente muito pública jornada dos quase que alimentou a internet por anos a fio. A primeira indicação como ator principal veio pela performance dele como o excêntrico Howard Hughes. Ele levou o Globo de Ouro, estava com tudo, mas na noite do Oscar, a estatueta foi para outra pessoa. 2 anos se passam e lá tá ele de novo indicado por um papel super intenso como um contrabandista de diamantes. E o resultado? Adivinha? O mesmo. Voltou para casa de mãos abanando. E essa talvez tenha sido a mais doída de todas. A atuação dele como Jordan Belfort na quinta parceria com Scorsese foi inacreditável, todo mundo a aclamou. Mas, de novo, para a academia não foi o suficiente. A essa altura, a situação já era meio bizarra. Todo mundo concordava que o trabalho dele era excepcional, mas o maior prêmio da indústria parecia inalcançável. A carreira dele virou um drama à parte, fora das telas. Então, a pergunta era, o que afinal de contas seria necessário para ele finalmente quebrar essa sequência? A resposta foi, bem, tudo. Foi com O Regresso que ele foi aos extremos. Ele comeu fímato de bisão cru, dormiu dentro de carcaça de animal de verdade, enfrentou um frio que causou hipotermia, foi, segundo ele mesmo, o papel mais difícil da vida dele. Um esforço físico e mental absurdo. E aí, finalmente, 22 anos depois da primeira indicação, a busca terminou. Aquele comprometimento extremo valeu a pena. A internet explodiu. O meme tinha acabado. Leonardo DiCaprio finalmente tinha seu Oscar. Ok, com a estatueta dourada finalmente na estante, a pergunta era: e agora? Mas a verdade é que, para o DiCaprio, a busca pelo Oscar era só uma parte de uma missão muito maior. Uma que ele, na verdade, já tinha começado há anos. E o que é muito interessante é isso, a mesma intensidade que ele bota nos papéis, lutando com o urso, sobrevivendo a tudo, ele aplica fora das telas. A luta dele na vida real é contra a mudança climática, é para preservar o meio ambiente. E isso não é um passatempo novo, não. Ele criou a fundação dele em 1998, logo depois do estouro de Titanic. Ou seja, por mais de 20 anos, enquanto o mundo estava focado na piada do Oscar, ele estava construindo um outro legado em paralelo. E a fundação dele não é só para fazer discurso, o foco é em ação direta, em financiar projetos que buscam soluções de verdade, a longo prazo, para os maiores desafios ambientais que a gente tem. Ele usa a fama dele de um jeito muito estratégico. Ele não só faz filmes, ele consegue um lugar na mesa com líderes mundiais, seja no Fórum Econômico Mundial ou na ONU, para defender políticas ambientais mais sérias. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final, uma que dá o que pensar sobre como a história vai se lembrar dele. No fim das contas, qual vai ser o verdadeiro legado dele? A estátua dourada que ele perseguiu por tanto tempo? Ou o planeta mais verde pelo qual ele tanto se esforça para salvar? Fica aí a reflexão.